O São Paulo Futebol Clube ele tem reforço confirmado. Finalmente o tricolor paulista ele contrata, né, o seu quarto reforço e ainda tem mais, hein? O tricolor ainda faz uma proposta de empréstimo para um jogador muito top que o São Paulo deve realmente conseguir muito em breve. O negócio tá rolando ainda que de uma maneira morosa diante das complicações que o São Paulo teve na instituição desde a gestão Júlio Casares. O tricolor pelo menos tem um time em campo e ainda está ficando bastante reforçado com posições pontuais, como o torcedor São Paulino já sabia que seria, né? E eu tenho novidades hoje sobre Caleri, Danielzinho, Lucas Ramon, muita coisa para falar hoje, muitas notícias do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que entra em campo hoje contra o Santos, num jogo crucial para o São Paulo, tem que ganhar, sem brincadeira. Eu quero atualizar sobre Neymar e Rony também, jogadores do Santos, e a situação do Vojvoda. Vou falar muito pouquinho do Vojvoda, mas aqui é o seguinte: São Paulo se perde, o Crespo balança, Santos se perde, o Vojvoda balança, então o clássico não está brincadeira não, tem muita coisa realmente pra rolar hoje e vamos juntos, que eu acho que vai ser um vídeo muito top, num dia muito top, num São Paulo Futebol Clube, que quando entra em campo o bicho pega, a coisa é linda, não é verdade não? Morumbi lotado, hein? Chega nesse likeão pra dar aquela moral no vídeo, likeão pra dar aquela engrandecida, e venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Faço muita questão de ter você por aqui comigo para todos os dias, todas as horas, todos os momentos nós falarmos de São Paulo Futebol Clube e ficarmos super bem atualizados, não é verdade? Bom, o São Paulo ele teve um treino aberto para a imprensa, onde Caleri e também Danielzinho, eles não conseguiram participar do treino no primeiro momento, eles ficaram na regeneração, lá recuperando, fazendo uma regeneração, e isso é uma coisa muito importante no meu modo de enxergar, porque o Danielzinho, desde que ele chegou no São Paulo, ele foi o cara que conseguiu jogar muito bem, tanto como um segundo volante, como também como uma liderança pro São Paulo, né? O São Paulo que perdeu o Luiz Gustavo na mesmíssima posição, ele tinha no Luiz Gustavo um líder de vestiário, um líder na entrevista, que chegou a dar uma entrevista que derrubou o diretor de futebol, né? Praticamente derrubou o Júlio Casares, que já cairia, mas ele praticamente derruba aquela diretoria do São Paulo, expondo mesmo o que precisava ser feito, mostrando que o elenco não estava ali jogando sozinho, precisava da diretoria, dos responsáveis. Então o Luiz Gustavo ele foi primordial. E claro que o Luiz Gustavo ele sairia do São Paulo depois daquela entrevista e dito e feito, né? Um cara igual o Rui Costa, que foi um dos remanescentes que ficou aí com queda de Casares e de Belmonte, nem fez questão de Rui Costa ficar. Acho sim que o Luiz Gustavo ficar. Acho sim que o Rui Costa é um daqueles caras da corja anterior que também deveria sair. Por enquanto ele tá lá. Não confio, mas o Luiz Gustavo saindo, o Danielzinho chega. O Danielzinho não se mostrou ainda um cara que fala, daquela liderança que o Luiz Gustavo tinha. Mas dentro do campo, ele mostra sim ter uma liderança incrível, um espírito de competitividade impressionante. Um cara que veio como capitão do Mirassol, num time em sensação, para chegar no São Paulo e dar assistência pro Tapia contra o Corinthians e fazer um gol contra o Flamengo. Então ele se mostrou o cara também dos clássicos. Agora ele fica fora do jogo contra o Santos, se ficar fora é uma perda muito grande. O São Paulo tinha esboçado aí que iria com o time titular, né, para pegar o Santos, porque ele tem que ganhar no Paulista. O São Paulo tá beirando para não cair no Paulista, tá brigando para não cair e se ganhar os jogos pode classificar para a fase ali de eliminatórias. Então o São Paulo tem que ganhar. Aí perder o Danielzinho é uma notícia muito ruim para esse momento. E o outro jogador também é o Caleri. O Caleri é a mesmíssima coisa do Danielzinho. Também um líder, quando fica fora de campo, fica ali coordenando e cobrando os jogadores que estão no elenco, se mostrando um líder mesmo. Só que o Caleri, ele tem uma outra questão. Quando ele voltou a jogar, agora em 2026, ele não se mostrou aquele Caleri horrível fisicamente que estava em 2024 e no ano total de 25 ele não conseguia jogar bola. Quando jogava estava horroroso. Agora o Caleri chega, pega aquele primeiro jogo que ele fez quase que inteiro contra a Portuguesa, ele perde um gol feito, mas ele faz outros dois. Então depois contra o Flamengo também ele tem uma movimentação interessante, um cara participativo, um cara pivô, um cara que voltou pro São Paulo e demonstrou que o São Paulo estava realmente com uma carência enorme de centroavante, que o Caleri estava fazendo muita falta. Quando o Caleri machuca, o André Silva também machuca, depois Rian Francisco, depois Dineno, o São Paulo teve que meio que aprender a jogar sem centroavante e não aprendeu. Não rolou, o São Paulo realmente ele precisa de centroavante hoje. O time é montado com 3 zagueiros normalmente, né? Então ter o centroavante, o desafogo ali na área, o pivô que segura a bola, o cara do cabeceio, o cara referência para você lançar ou cruzar, é fundamental para esse esquema do Crespo. E o Crespo, que estava horroroso sem o Caleri, melhora também com a chegada do Caleri.
É importante ressaltar isso. O São Paulo teve uma injeção de ânimo enorme quando ganha do Flamengo, né? Foi coincidência ou não, mas o Harry Macis falou que o presidente falou que não tinha rebaixamento, coisa nenhuma, e o Rafinha chegou pedindo para acabar com o vitimismo, coitadismo e coisas que fariam como desculpa para não jogar futebol, não ganhar de times como Mirassol e Portuguesa, por exemplo. O Rafinha faz uma preleção inacreditável ali antes do jogo contra o Flamengo. O São Paulo vai lá e joga 90 minutos com muita coragem e ganha. O São Paulo, quando pegou o Flamengo no passado, ele teve um jogador expulso do Flamengo e o São Paulo foi tão covarde que ele permitiu o empate. Dessa vez, o Flamengo sai ganhando na casa do São Paulo, com o time completo praticamente, sai ganhando o jogo, o São Paulo não entrega os pontos, vai lá e vira o jogo. Então o jogo de ontem, que o São Paulo, antes de ontem, que o São Paulo fez com o Flamengo, ele foi um jogo muito bom, mas muito bom mesmo. E agora despertou a chama para pegar o Santos. O Crespo, ele vinha realmente muito ameaçado no cargo, ali ele podia cair a qualquer momento, como ainda pode, né? Uma eliminação precoce no Paulista, não tendo classificação para jogar, o mata-mata ali, ele pode cair o Crespo. E deve cair, inclusive. Agora o Vojvoda, lá pro lado do Santos, é a mesma coisa. O Vojvoda chega no Santos no passado, não melhorou o time em momento algum, ele tem uns repentes que ele vai bem, mas ele tem uma inconstância também enorme, né? Então é um clássico dos desesperados, sim. O Santos tendo que se manter ali num patamar de time importante, que voltou da Série B e afastou a Série B para sempre, e o São Paulo um time que tem que voltar para a primeira prateleira do futebol, coisa que está ficando bastante difícil com o técnico Crespo. Então o Vojvoda hoje vai jogar a vida contra o São Paulo e o Crespo também contra o Santos. O Vojvoda, ele não conta com o Neymar é a ausência certa já. Neymar está se recuperando, fazendo uma transição para voltar para o campo, ele já é a ausência certa. Só que o Santos, recentemente, ele contratou ali o Rony, o atacante Rony Rústico, que era do Atlético Paranaense, Palmeiras, esteve agora no Atlético Mineiro e agora ele chega no time do Santos. O Rony é um cara de muita entrega. Tecnicamente não é nenhum primor, não, mas assim, o lance de, ele tem que marcar 2 zagueiros na saída de bola da marcação alta, ele marca os 2 de maneira incansável, ele não para. Então o Santos hoje com o Vojvoda, ele tem alguns jogadores que o Vojvoda pode conseguir extrair o máximo do time do Santos. Então é um time grande, o São Paulo que perdeu para o Mirassol, perdeu ali para Portuguesa, ele consegue uma vitória assim na bacia das almas com o São Bernardo. E aquele empate duríssimo com o Corinthians, onde nós teríamos que ter ganhado, e o São Paulo simplesmente parou de jogar. O São Paulo agora contra o Santos, ele não pode cometer os mesmos erros e equívocos do passado, tem que fazer o que fez contra o Flamengo. 90 minutos de pura concentração, 90 minutos de pura confiança para ir lá e ganhar do Santos. Se ganhar, a coisa vai ficando boa pro lado do São Paulo, é muito importante. Mas Caleri e Danielzinho devem de fato ficar fora desse jogo aí. Uma coisa maravilhosa que aconteceu foi a liberação do Lucas Ramon, um lateral direito de 31 anos, que também tinha sido um dos grandes destaques do Mirassol. O Mirassol, ano passado, ele fez um Brasileirão incrível, né? E aí o Mirassol, ele chegou e ele começou a perder jogadores. 2 deles vieram pro São Paulo. Um deles, o Danielzinho, que foi prontamente liberado, tinha o contrato acabado, e o Lucas Ramon, o contrato não acabava agora em 1º de maio, porque ele tinha aquele contrato longo ainda. E aí o São Paulo assinou pré-contrato, mas o Mirassol não quis liberar. O Mirassol falou, não, você quer o cara agora, você paga aí alguma coisinha. E o São Paulo, naquela de não pagar aquela coisinha, né, aquele 1 milhãozinho, o São Paulo, não, eu vou segurar. Não vou pagar. O São Paulo, ontem, ele chega num acordo com o Mirassol para ter o Lucas Ramon liberado. O acordo não teve divulgação de valores ainda, pelo menos pelo tudo que eu me informei até agora, não tivemos uma divulgação de valores. Então, se o São Paulo disser, paguei 10 milhões, simbolicamente, tô brincando, seria um absurdo. Se pagar 1 milhão também, aí pode até ser bom, né? O São Paulo na lateral direita hoje, ele conta com o Mike. E ele não conta hoje muito com o resto, tirando o Mike. O Igor Felisberto está subindo agora, acho que vai ser um grande jogador, talvez até melhor do que o Mike. E o outro deles é o Cédric Soares, que ele, assim, do contrário do Enzo Dias, que a cada dia que passa ele melhora, o Enzo Dias, a cada dia que passa, ele parece mais ambientado ao futebol brasileiro, né? Ele parece mais ambientado no São Paulo, ele parece que tem mais e mais e mais a confiança do Crespo, que não esconde, sempre faz questão de falar bem do Enzo Dias, e o Enzo Dias, ele devolveu isso em campo. Eu, que fui um dos grandes críticos
críticos assim do futebol do Enzo Dias, achando ele um jogador tecnicamente muito abaixo. Agora o Enzo Dias ele tá conseguindo fazer tudo, o futebol tá completo. Ele não tem o drible ainda, mas ele já tem, o sistema de marcação dele tá muito bom, e lá no ataque ele tá dando cruzamentos assim que são decisivos também, cruzamento que sai o gol direto de cabeça. Então não dá pra não enaltecer o Enzo Dias. Por outro lado, o Cedric Soares, ele não melhorou em nada. Então o Mike, ele não pode ficar também sozinho nessa lateral direita para dar conta do recado. Imagina o Mike, acabou de subir do sub-20, ele pega o profissional, tá ali jogando. Ano passado ele fez 2 gols, deu assistência, ele foi bem, né? Já no ano passado, quando ele pegava essa vaguinha do Cedric Soares. Agora, você olha pro Mike, e o Mike, ele tá jogando como titular. Só que quanto que vai durar? Hoje não tem Neymar, mas ele já teria que marcar o Neymar hoje. Ele tem que marcar Memphis Depay, tem que marcar Arrascaeta, sabe? Não é simples pra um cara da idade dele. Então, como o São Paulo vive uma crise enorme, ter outro jogador mais experiente vai ser fundamental. Acho que o Lucas Ramon vem para tirar a posição do Mike. Eu não queria, para mim o Mike é muito bom jogador. Eu queria o Lucas Ramon no São Paulo, mas não queria que o Mike perdesse a vaga. Agora, se analisarmos direitinho o quanto que vai ser complexo o ano pro São Paulo, o quanto que o ano será difícil pro São Paulo enquanto ter que retomar as suas raízes vencedoras, isso não é fácil, né? Não é que o São Paulo vai brigar para não cair, não acho nada disso. Agora, as raízes vencedoras retomar não é simples. A diretoria é nova, o técnico é novo, o diretor de futebol Rafinha lá é novo, tem muita coisa para rolar. Então ter o Mike ali sozinho é pedreira. Ter o Mike com o Lucas Ramon é ótimo, é maravilhoso. Eu acho que agora o São Paulo consegue ir se arrumando, ir se ajeitando de uma maneira inteligente. Contratação de Sabino, de graça, ótima. Contratação do Danielzinho, de graça, ótima. Contratação de Lucas Ramon, de graça, ótima. Vamos torcer pro Lucas Ramon fazer o que o Sabino tem feito, o que o Danielzinho tem feito, porque os caras estão entregando em campo sem deixar dúvidas, né? O Corinthians, ele faz um pedido de desculpa formal pro Alisson. O Corinthians, para quem não se lembra, recentemente o Corinthians quis o Alisson no pedido pessoal do técnico Dorival. O Alisson prontamente quis ir para o Corinthians. O Alisson ele tem contrato com o São Paulo, jogou o primeiro jogo do Paulistão com o Mirassol, jogou mal. O Alisson ele vinha bem no São Paulo até fraturar o pé, e depois que ele fraturou ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Quando ele se vê meio que encostado no São Paulo, e não era que estava encostado fora dos planos. Fora dos planos estava o Luiz Gustavo. O Alisson estava dentro dos planos, ele era um jogador que iria jogar sempre. O Alisson ele mete o pé no balde e fala, tô indo embora, quero ir pro Corinthians sim. No primeiro talo de dedo de um rival, o cara quis ir. Então, pro São Paulo e Alisson, meio que o casamento acabou. Acabou a relação. O Alisson bate no Corinthians e volta, o Corinthians não faz o pagamento mínimo de uma multa não, um valor ali simbólico de 1 milhão e pouquinho para liberação do Alisson, é um valor do empréstimo. O Corinthians nem isso pagou, o que foi de uma canalice enorme, né? O Alisson é um jogador que ele se ferrou no São Paulo, não tem ambiente nenhum agora e a torcida tá cobrando dele ser o Judas, que voltou pro São Paulo, porque era pra ter ido embora e não ter voltado mais. Agora que ele volta, surgem as notícias que tanto o Rui Costa quanto o manager lá do Corinthians, eles tinham tudo de comum acordo. Então não foi surpresa nenhuma pro Corinthians o valor pedido pelo Alisson. O São Paulo pede ali 1,5 milhão pro Alisson. Mais 2 milhões caso ele jogasse com o São Paulo. Não ia jogar contra o São Paulo. Então esses 2 milhões já não existem. O valor de 1,5 milhão é para ter um ano de empréstimo. Se você dividir isso por 12, dá 130 mil mais ou menos. 100 e pouquinhos mil por mês, é muito pouco. Para um jogador do nível do Alisson, pedido por um técnico do nível do Dorival, sabe? Envolvendo São Paulo e Corinthians, times que faturam mais de 1 bilhão por ano. Aí você pede 1,5 milhão, o Corinthians estava combinado com o São Paulo, chega lá e não paga. Então o Corinthians ele ferrou o Alisson. O Alisson eu não quero nem ver pintado de ouro, né? Quero que ele vá para algum rival mesmo, use como moeda de troca. Acabou o lance do Alisson no São Paulo. Agora que o Corinthians foi muito sacana com o Alisson, ele foi. E por isso ele vem e pede desculpa. Ele acabou com a carreira do Alisson no São Paulo, não levou o cara pra lá e o cara simplesmente agora tá sem conseguir jogar. Então foi sacana. O Corinthians é sacana. Muita sacanagem que fizeram com o cara. Não tô nem aí pro Alisson, hein? Mas assim, o pedido de desculpa não é suficiente. Tinham que levar o cara, isso aí foi desumano o que fizeram com esse coitado do Alisson aí. Então o Corinthians ele se mostra um time caloteiro mesmo. E é muito curioso, né? Porque 1,5 milhão tem. Agora você vê que eles ouviram muitas críticas e decidiram voltar atrás e cometeram um ato muito covarde mesmo. Mas também paciência, azar do Alisson que quis ir embora, não quis escrever história no São Paulo, azar dele.
Quem quer escrever história no São Paulo é o Cauli, do Bahia. O Cauli do Bahia, uma coisa muito curiosa, o São Paulo negociou com o Bahia para ter o Cauli, o São Paulo pediu para o Bahia aceitar os mesmos moldes que o São Paulo emprestou o Nestor para eles. O Nestor, o Bahia queria comprar, o São Paulo falou, eu te empresto, e se você gostar, que o Bahia pediu, né? Empréstimo com opção de compra caso batesse metas. O São Paulo falou, demorou, pode levar. O Bahia levou o Nestor por empréstimo, o cara bateu meta ou não, o Bahia falou, quero comprar. Veio e depositou dinheiro pro São Paulo. Então tinha ali o Nestor, o São Paulo flexibilizou pro Nestor ir embora. Já quando foi o Michel Araújo, o São Paulo cobrou um valor assim abaixo do mercado, e o Bahia queria o Michel Araújo, que o São Paulo cobrou abaixo, o Bahia foi lá e levou o Michel Araújo também pra lá. Quando o São Paulo faz o mesmo pedido ali pro Bahia, ele fala assim, ó, me empresta aí o Cauli. O Bahia, eu quero vender. O São Paulo me empresta e coloca uma cláusula de opção de compra. Caso ele bata a meta, eu sou obrigado a comprar. E aí o Bahia fala, nem a pau, eu quero vender o jogador, apenas não quero conversar sobre empréstimo. Então o São Paulo, por um lado, empresta o Nestor, por outro, o Bahia não empresta o Cauli. O São Paulo flexibiliza Nestor e Michel Araújo, o Bahia não flexibiliza o Cauli. Então o Bahia e o São Paulo também têm que encerrar negociações logo após esse caso do Cauli, porque o São Paulo não pode confiar num time igual o Bahia. O Bahia tinha uma dívida com o São Paulo ali do negócio do Ferrarese, que era o Grupo City que o São Paulo devia. Eles nem pensaram, pegaram o Nestor e fizeram ali a dívida, colocaram na ponta do lápis e pagaram pro São Paulo a diferença. Então o São Paulo tá quitado com o Grupo City, para agora ver um desaforo desse como é o caso do Cauli, dos caras não quererem emprestar. Então assim, gente, primeiramente é o Cauli, né, não é o De Bruyne. Mas o Cauli é um bom jogador que chegou e falou pro Bahia, ó, eu quero ir embora. Então o próprio Cauli, ele pede a liberação do Bahia, briga lá dentro e fala, não quero mais jogar aqui. Então, pro Bahia, o Cauli vira uma batata quente. Ele vira um problema ali dentro que eles têm que se livrar. Eles pagam um salário alto pro Cauli e não podem contar com o jogador mais. E se puder contar, o cara vai ficar numa má vontade do caramba. Agora, ele pede pra vir pro São Paulo. O São Paulo tenta de novo com o Bahia uma liberação via empréstimo para comprar depois. O São Paulo também está fazendo certo. O São Paulo perdeu o Oscar, o São Paulo vendeu o Rodriguinho, o São Paulo tem hoje o Pedro Ferreira, parceiro meia, que ainda é muito jovem, uma incógnita. Acho craque, mas ainda é uma incógnita. E ele tem o Lucas Moura como meia, que não é meia de criação e nem tampouco está em condições físicas de jogar. Então o Cauli hoje no São Paulo ele chegaria com uma importância enorme, um peso 2 assim total. E basta o Bahia fazer pelo São Paulo o que o São Paulo fez pelo Bahia com o Nestor. Fica o aprendizado pro São Paulo, pro Alisson, fica aí o aprendizado que não se pode confiar nos outros. São Paulo, quando o Bahia queria levar o Nestor, deveria ter olhado pro Bahia e dito, ó, quer levar? Paga 100 milhões senão não vende. E é à vista, e é agora, não vai ter empréstimo. É isso que o São Paulo deveria ter feito com o Bahia. Assim como o Alisson com o Corinthians não poderia ter divulgado pra ninguém, porque dando errado, o cara se lasca. Mas o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, vamos São Paulo. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!